Gostaria, meus amigos e minhas amigas, inicialmente de expressar a minha alegria por estar aqui em Fortaleza, essa cidade aprazível que já vim tantas vezes, e fazer uma confidência para aqueles que não me conhecem, que são quase todos, de que aqui eu só tenho 2 ídolos na minha vida, ambos são cearenses, não é? E os 2 vocês conhecem muito bem, porque eles não são conhecidos apenas no Ceará e apenas no Brasil, eles foram conhecidos no mundo inteiro. O primeiro deles é Dom Helder Câmara, que tanto influenciou a minha vida política e pessoal. O outro é Miguel Arraes de Alencar, um sertanejo de fibra que passou para a história política do país como uma figura das mais lendárias do estado de Pernambuco e também da política nacional. Por isso eu me sinto em casa estando aqui no Ceará. Danilo, Márcio, Heráclito, companheiro Heitor, por achar que aqui eu sempre, ao pisar no Ceará, eu lembro dessas 2 figuras que continuam e continuarão até os meus últimos dias a inspirar minha atuação política, porque foram um exemplo para o Brasil, um exemplo para o mundo de conduta política e dedicação à causa pública e dedicação a uma demonstração de vida honrada para todos aqueles que querem, como todos vocês, a maioria dos que estão aqui, se dedicam a uma atividade tão nobre que é a atividade política, senão a mais nobre que um homem possa abraçar. Dito isso, me alegra mais ainda que esteja aqui hoje para receber no Partido Socialista Brasileiro 2 figuras da maior expressão da política cearense. O deputado Danilo Fortes, que se filiará no próximo momento, ao concluir essa fala, e o deputado Heitor Ferrer. O deputado Heitor Ferrer ainda está aqui, vai dizer das suas intenções, mas eu não tenho dúvida. Ele virá para o nosso partido e ele será o nosso candidato à Prefeitura de Fortaleza, desta vez para ganhar a eleição. Estas 2 figuras, com os membros históricos que sempre tiveram compromisso com o Partido Socialista, não com os passantes, eles farão uma história muito diferente aqui no Ceará. Nós todos sabemos que ninguém se eterniza no poder, que os grupos políticos governam e, às vezes, por tempo até demasiado longo, como acontece aqui. Mas esses ciclos se fecham, e ele está se fechando, a meu ver. E ele estará se fechando, e nesse fechamento de ciclo, que se dá também no Brasil, no momento, que já devia ter sido encerrado em 2014, e que lamentavelmente prosseguiu, mas não tem pernas para andar, é necessário que a gente tenha consciência que isso também ocorre aqui no Ceará. O ciclo está encerrando, e uma nova geração de políticos honrados, políticos que têm compromisso com o desenvolvimento do Ceará e do Brasil, e com Fortaleza, irão substituir este ciclo que se fecha de personalidades políticas aqui no Ceará. Não será o último, não será o primeiro também, porque outros ciclos, todos vocês sabem, também aqui já se encerrou para poder começar este que também acaba de se fechar. De maneira que, neste momento em que nós vivemos uma crise política da maior proporção, que não é apenas política, ela é econômica, ela é ética, ela é hídrica, ela é energética, e elas se retroalimentam, é importante que todos tenhamos consciência da responsabilidade que recai não apenas sobre os políticos, mas que recai sobre todos os brasileiros e brasileiras, para que nós possamos, acima dos interesses pessoais, acima das carreiras políticas, acima dos interesses partidários, acima dos interesses mesquinhos, nós possamos colocar o nosso país, que é tão grande, tão bonito, de uma gente tão generosa, nós colocarmos os interesses desse grande país acima de tudo isso. Porque o país é muito maior do que as crises que se acumulam com este governo irresponsável, que mesmo advertido, como disse aqui o companheiro Márcio França, pelo nosso querido e saudoso companheiro Eduardo Campos, não entendeu que aquilo era uma crítica construtiva, que era hora de reorientar politicamente e economicamente o país, e deixou com que as coisas acontecessem de modo a trazer o país para um precipício que nós vamos superar, mas vamos pagar um preço muito alto por esta crise provocada por a presidente da República. Essa crise tem nome, tem endereço e tem CEP. Ela se chama Dilma Rousseff,
que está no Palácio do Planalto e que teve uma vitória e não sabe o que fazer com a sua vitória. Muitos já fizeram isso, mas um presidente da República que teve uma vitória, que não consegue mais conduzir o país, que não consegue ter uma base política minimamente unida, que não consegue o apoio popular dos mais baixos de toda a história republicana, que não consegue sequer pôr o pé na rua sem ser vaiado. Nós precisamos advertir os nossos políticos, nos unirmos acima dos nossos interesses partidários, ideológicos e programáticos para tirarmos o país dessa crise. Esta é a hora que todos estão chamados a este dever cívico, e assumir a responsabilidade de cada um, dentro de uma linha que possa levar o país ao desenvolvimento, à retomada do crescimento, ao desenvolvimento político e desenvolvimento social. Esta não é a primeira. Todos vocês lembram que em 1993 também passamos por esse trauma. O país estava em recessão, o país estava com a inflação das mais altas da sua história, e 2 anos depois o país passou a crescer 5% e a inflação começou a ser debelada com a assinatura pelo grande e honrado presidente da República, doutor Itamar Franco, homem permanentemente injustiçado, porque merece a homenagem de todos, inclusive se dando crédito a outros do Plano Real, quando na realidade é lá no Diário Oficial que está a assinatura de Itamar Franco, que promoveu este plano e que depois foi consolidado pelo seu ministro da Fazenda e futuro presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Mas foi ele que iniciou, foi ele que teve como obsessão superar as dificuldades daquele momento. E nós precisamos nos unir em torno de quem tenha, de fato, as possibilidades políticas, as possibilidades sociais de governar para reverter esse quadro. Eu gostaria de dizer, Heitor e Danilo, que vocês são muito bem-vindos ao Partido Socialista Brasileiro, que vocês não estão vindo para o Partido Socialista Brasileiro apenas para disputar uma eleição, até porque um deles não está disputando eleição nenhuma, mas também virão para disputar eleições, mas virão sobretudo porque as histórias políticas e pessoais de vocês, de homens de bem, de homens honrados, de homens que têm uma atuação capaz de contribuir com o desenvolvimento do Estado e do país, também confere com a trajetória do Partido Socialista Brasileiro, que é um partido de longa data, fundado em 1947 por João Mangabeira e por muitos intelectuais que anteciparam e foram vanguardistas de uma esquerda democrática, de uma esquerda que não se acha exclusiva, de uma esquerda não autoritária, de uma esquerda que não tem sectarismo, e de homens e que agrega desde o início homens de bem, que sempre contribuíram nos momentos mais difíceis da nação, como fez João Mangabeira no governo Goulart, como ministro da Justiça e das Minas e Energias, como fez Evandro Lins e Silva, ministro das Relações Exteriores, procurador da República e depois ministro do Supremo Tribunal Federal, como fez tantos outros membros importantes deste partido ao longo da história, Miguel Arraes, Eduardo Campos, mais recentemente, e tantos outros que eu poderia aqui citar, como o ministro Jamil Haddad também, que foi o nosso presidente nacional. É por isso que vocês estão vindo, é porque vocês estão vindo para uma casa que tem história, que tem responsabilidade, que tem programa, que tem ideologia, e vocês estão sendo bem-vindos, porque a história de vocês tem a ver com este partido, tem a ver com essa história, tem a ver com o compromisso pelo Brasil, que é o nosso maior compromisso. Muito obrigado e sejam bem-vindos.